Olá amigos, bem-vindos, meu nome é Edmerson e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre as semelhanças nesses dois carros de marcas diferentes, marcas que já foram extintas, né? Então de um lado nós temos o Pontiac GTO de 1966 e do outro nós temos o Oldsmobile 442 para 1967. O nosso foco aqui vai se concentrar principalmente no que eles têm em comum, certo? Então, apesar de serem carros de marcas diferentes, públicos diferentes, eles trazem algumas semelhanças que denunciam de se tratar de um mesmo projeto oferecido para diversos públicos. Isso não é algo novo, isso é uma coisa que sempre existiu na indústria, né? Você fabricar um mesmo produto com pequenas diferenciações em que vai variar para pessoas diferentes com um poder aquisitivo diferente e uma finalidade diferente. Então aqui a gente tem nesses dois carros, a gente já começa, por exemplo, olhando que onde que você fica fácil de você perceber quando um carro ele tem carros diferentes dividem a mesma plataforma, os mesmos projetos. Aqui nesse caso fica fácil pelo para-brisa. Se você olhar aqui, o para-brisa deles é do mesmo tamanho, tem o mesmo formato, certo? Tanto que provavelmente na linha de produção o vidro de um serviria para o vidro do outro. Você poderia ter isso. Vale a pena lembrar aqui que também o que nós temos aqui são duas miniaturas em metal die-cast, escala 1/18, ambas fabricadas pela Highway 61, que é uma das melhores fabricantes de miniaturas que já existiu, não é? Que traz assim uma quantidade de detalhes e funcionalidades muito grande. Pena que a Highway 61 ela foca em carros norte-americanos, né? Infelizmente ela não tem carros asiáticos nem carros europeus, é somente carros norte-americanos. É uma pena, porque se tivesse seria realmente muito legal. E o custo-benefício, assim, não são modelos baratos, mas também não são modelos exorbitantes, com preços exorbitantes em comparado a outras empresas que, né, produzem miniaturas, né? Aqui outra coisa também que a gente pode ter, voltando aqui às semelhanças entre esses dois carros, outra coisa que a gente pode ver é a questão da grelha de tomada de ar. Ela está na mesma posição e ela é do mesmo tamanho. Os limpadores de para-brisa também seguem da mesma forma. A antena do rádio da mesma forma, e ambas são, na miniatura, elas são móveis, certo? Vamos observar mais semelhanças entre esses dois. Antes de ir, olhando aqui, dando essa olhada por cima, aproximando mais, o tabelier, ele é do mesmo tamanho e do mesmo formato. Então o que vai variar aqui, o que vai diferenciar é o acabamento, pois eles estão no mesmo tamanho e no mesmo formato. A gente vai estar dando uma olhada lá dentro. Lógico, a instrumentação muda e o acabamento muda, mas a formatação do tabelier e o tamanho é o mesmo também. Olhando os carros na lateral, vocês podem ver também que eles têm algumas sutis diferenças na estamparia da carroceria. Então o Oldsmobile parece que ele salta um pouco mais aqui, enquanto o GTO ele é mais suave, ele vai suavizando, ele vai subindo de forma mais suave. Outra também diferença mais marcante é na caixa de rodas dos carros. Isso é também mais marcante. E o Olds ele prende a linha inferior de cintura do carro da lateral, contornando a caixa de roda, indo pela porta
e indo até a traseira. Enquanto que no GTO você tem uma linha inferior. A linha da caixa de roda ela tá na parte inferior da porta. Algo que lembra muito que aqui o Opala seguiu também esse mesmo formato aqui de carroceria. O Chevrolet Opala baseado no Opel Rekord alemão. Outra semelhança são o sistema de quebra-vento. Tá no mesmo lugar, certo? Os retrovisores que são os mesmos, porém em posições diferentes. Os pinos das portas estão no mesmo lugar. Então isso vai barateando. O encaixe de para-choque, tanto na dianteira quanto na traseira, estão no mesmo lugar. Então vocês vêem alguns pontos da carroceria mais críticos. Eles, para simplificar e baratear a produção, eles fazem da mesma forma, certo? Vamos estar olhando o carro por dentro para ver a questão do tablier dele. Então aqui você tem o tablier do Olds. O Oldsmobile ele era um modelo mais sofisticado, buscava um público mais velho, tinha um poder aquisitivo maior, ele tinha um acabamento mais esmerado, com materiais de maior qualidade, até para buscar um preço final maior. O GTO, seguindo dentro da linha da Pontiac, ele ia no sentido, na filosofia inversa. Era um carro mais básico, mais espartano, de um acabamento mais simples, buscando um comprador mais jovem, de um poder aquisitivo mais limitado. Aqui a traseira dos carros. E aqui também você tem isso bem você pode ver que a coluna traseira do carro neles são exatamente iguais, certo? O vidro no GTO ele é um pouco mais curvo, pouca coisa mais curvo. A tampa do porta-malas também está na mesma posição e no mesmo formato, certo? O que muda aqui mais é a questão do painel traseiro, onde a Oldsmobile preferiu lanternas verticais e a Pontiac lanternas horizontais. Ambos os carros também têm o bocal do tanque escondido sob a placa de sinalização de licença, a placa de licença, certo? Aqui o porta-malas do Olds, aquela típica posição de step em que toma praticamente todo o espaço útil do porta-malas. A Pontiac também, pode ver que o step nos carros, o step está na mesma posição, certo? Também denuncia que o carro compartilham a base. O banco traseiro também, ele está na mesma posição, que vai mudar são a padronagem, a forração deles. Também da mesma forma. Aqui ambos usam motor V8 400 polegadas cúbicas, 6,5 litros, certo? E aí, lógico, para poder diferenciar mais a questão principalmente a questão da pintura dos motores, ela é o maior destaque. Esse Olds, como é uma série especial da Hurst, ele tem uma tomada de ar para o filtro de ar diferenciada. O motor ele recebe uma pintura num tom de cobre, enquanto a Pontiac traz um tom azul na pintura. Certo? Mas da mesma forma o motor tá são os motores na mesma posição,
o servo-freio na mesma posição. Então, vários componentes essenciais, eles estão na mesma posição, que denuncia um compartilhamento de peças e de componentes. Essas miniaturas são espetaculares, né? E eu acho que até mesmo na questão das miniaturas, a Highway 61, ela seguiu a filosofia das marcas originais. Porque o Oldsmobile, ele tem uma qualidade de pintura e de frisos muito melhor do que o Pontiac. O Pontiac eu já precisei dar um retoque nos frisos, que os frisos ficam desgastados, opacos, sem brilho, ou então perde até a cor. Algo que não acontece no Oldsmobile. Então acho que a Highway 61 até nisso ela deve ter se inspirado para fazer uma construção mais caprichada no Olds e um pouco mais limitada no Pontiac. Aqui mais uma vez as semelhanças entre eles, ó, por baixo, a questão de chassi. Você vê que o chassi, ele da mesma forma, ele contorna da mesma forma nos dois carros. E os componentes essenciais estão nas mesmas posições, certo? Por exemplo, aqui, ó, olha isso, filtro de óleo do Pontiac, filtro de óleo do Olds, certo? Praticamente, se você olhar, as peças de suspensão também são bem na mesma linha, ok? Ele tem as miniaturas, ambas têm suspensão funcional e tem o eixo cardan também funcional, que eu acho que é uma das coisas mais sensacionais da Highway 61. E da mesma forma, até essas partes móveis, tipo da suspensão e do cardan, no Pontiac parece que a qualidade é um pouco inferior. Parece que no Olds a qualidade é maior. Interessante isso. Então é isso, gente. O vídeo de hoje aqui eu coloquei a barca do Dodge Monaco de 74, mas para ilustrar os carros grandes norte-americanos aí do final dos anos 60 e começo dos anos 70, não é? E esse aqui é a viatura fazia parte do seriado Chips de TV, tá? Esse aqui ele tem um motor V8 440. Ver se consigo ver aqui, ó. Então, também é um carro bem legal aí. São os carros bem legais aí da coleção também. Agradeço a visualização de vocês. Um grande abraço e até a próxima.